Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável, o seu canal de conteúdo especializado em investimento imobiliário. Estamos aqui com uma convidada super, estou aqui com meu irmão Francisco Caroso, parceiro de alma e de grandes negócios. A gente recebe hoje no Altamente Rentável uma pessoa espetacular, doutora Conceição Gaspar, tabeliando, 12º tabelionato de notas aqui em Salvador, uma sumidade em tudo que se reporta a atos notariais, a tudo que vem do tabelionato. E você hoje vai ficar sabendo a importância que tem um tabelionato para a segurança do mercado imobiliário. Doutora, muito obrigado por ter vindo, satisfação imensa, viu? O prazer é meu de estar aqui mais uma vez. O Altamente Rentável é um programa espetacular, fez um sucesso enorme quando divulgado. Para mim, mais uma vez, com vocês dois, que eu vi meninos, é um prazer maior ainda, sabe? É verdade, é uma sinergia muito bacana. E o último que teve aqui deu um estouro. O camarada falou assim: rapaz, doutora Conceição Gaspar tem que vir toda semana. Foi mesmo, a gente preocupado, você falou, será que, né, quando se trata de um tema como o da senhora, que é um tema estritamente técnico, onde a gente trata realmente de detalhes e nuances que é dentro da área jurídica, é uma coisa mais densa, né? A gente ficou preocupado, mas enfim, eu acho que bateu o recorde aí de views no eu procuro colocar de uma forma mais leve, até uma linguagem mais comum, para que as pessoas tenham acesso. Entendo. Sai do juridiquês. Boa, doutora. Entendeu? Boa. Doutora, a primeira pergunta, e eu vejo essa pergunta, às vezes, aqui a gente está falando para pessoas, inclusive, que iniciam agora, até corretores, incorporadores, construtores, pessoas que estão investindo no mercado imobiliário, pessoas que estão aqui no mercado. Então, eu entendo que a gente precisa explicar, né, o que é um tabelionato de notas, tá certo? Dentro de um espectro, no geral, e para que serve? Tá. Bom, o tabelionato de notas é uma especialidade. Notas é uma especialidade de cartórios. O tabelionato de notas é um estabelecimento, um braço do Estado, porque ele, embora administrado de forma privada, ele é um braço do Estado, onde você pratica atos buscando a segurança jurídica do seu negócio. Além da publicidade, a segurança jurídica. Tá? Você vai trabalhar com profissionais dotados de fé pública, que vão lhe assessorar na elaboração dos seus documentos, das suas transações. Não são só documentos de transações imobiliárias, existem outros tipos de transações que envolvem veículo, que envolvem bens móveis. Além disso, nós temos também a parte que envolve direitos pessoais, como o inventário, o divórcio, que são praticados hoje também pelo tabelionato de notas. Não deixaram de ser praticados pelo judiciário, mas são praticados hoje pelo extrajudicial e tem sido um grande sucesso mesmo. O índice de divórcio e de inventário praticado em cartório é extremo, sabe? E a tendência é que o tabelionato de notas abrace outras atividades, como existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que já está caminhando, que vai trazer para o tabelionato de notas as ações de despejo. Excelente, eu vejo que a celeridade em todos esses atos que a senhora acabou de falar aí, né? Então, se você ganha tempo, que o tempo é o ativo principal, né, Chico? Infelizmente, o judiciário está assoberbado, por mais que queira abraçar tudo, não tem condições, não tem o número de juízes insuficiente, não por descaso da corregedoria, dos tribunais, não, é porque é insuficiente mesmo, e porque o mundo precisa acelerar, ser moderno. E o que tem de moderno hoje é desjudicializar, tirar para fora da justiça, evitar conflitos. Boa, entendeu? Boa. A gente trata muito da descentralização e um dos propósitos nossos com o Altamente Rentável é descentralizar. Isso. Né? Desburocratizar, tem tudo a ver com o cartório da senhora. Tudo a ver. Tá? Ô, doutora, hoje nós estamos esclarecendo só uma coisa, nós estamos praticando atos digitais, onde você assina seus documentos à distância. Você está na Europa, você está no Canadá, você está em São Paulo, você assina seu documento através de um certificado digital, uma videoconferência que fica arquivada no cartório. Para que é algo mais moderno do que isso? Excelente, viu? Depois eu vou fazer uma pergunta com relação a isso ali. Vou até puxar esse gancho, então doutor, puxa aí. Vai ser bom. Que a gente investiu um tempo e um recurso para digitalizar a venda nossa aqui, que veio um passo antes de chegar no cartório. Então, hoje o cliente também, a gente
faz campanhas e vende para fora do país ou outras regiões fora de Salvador e assina um contrato, né? Faz a videochamada, resolve tudo aqui até o ponto de contrato online. Né? E dentro dessa linha, pensando na compra e venda de imóvel, né, do cliente que está comprando na planta, doutor, em um assunto ligado ao teu cartório, né? Quando é que ele se preocupa com o ITV? Comprei o apartamento na planta, ainda não começou a construir, como é que funciona isso? Isso é uma questão polêmica, porque a Prefeitura de Salvador entende que você deve pagar antecipadamente o ITV. O que a lei diz não é isso. O imposto de transmissão deverá ser pago no momento da transmissão do imóvel. E a transmissão efetivamente se dá na hora do registro. Entendeu? Excelente, viu? Para mim foi então, respondido essa norma criada pela Prefeitura, ela não encontra respaldo legal, a não ser nas leis municipais. Entendi. Porque no que a lei diz, no que o Supremo Tribunal já decidiu, o momento de se pagar o imposto de transmissão é quando o ato vai ser levado ao registro de imóveis, que é onde ocorrerá a transferência definitiva. Doutora, num passo depois, porque tem muita gente que compra o apartamento e ele não conhece quais são os próximos passos. Ou seja, eu comprei num contrato, mas ele não sabe, a obra acabou, como é que eu faço, como é que o cliente faz para ter o imóvel, para fazer a escritura de um imóvel que ele comprou em planta, né? Quais são os passos que tem que seguir até ele chegar no teu cartório? Bom, a obra acabou, ela provavelmente foi averbada e foram abertas matrículas, ele tem que pegar a matrícula dele e se dirigir ao cartório levando junto o contrato de compra e venda. Nosso cartório em especial, ele providencia tudo. Ele faz o registro, tira as certidões, o cliente não vai ter trabalho nenhum. Excelente, eu Entendeu? não sabia. Isso é uma forma de agilizar, de viabilizar a vida da pessoa. Né? Seja ela corretor, seja ela despachante, seja ele cliente. Entendeu? Entendi. Nós estamos ali para atender todos. Ou seja, no outro momento que ali acabou a obra, o cliente vai em busca da documentação e ele pode chegar no seu cartório. Dele, vai para o cartório e chega e lá e ele ele se resolve. Dele. Né? Exatamente. Que às vezes é um tema que há o ponto de inclusive vista do registramos. Cliente. Ou seja, do início ao fim, do entrega, início ao fim, entrega cuida do pronto. ITV para ele pagar, emite o ITV tudo, dele. tudo. Excelente, doutora. Eu não conhecia esse trânsito não, porque é um ponto de insegurança em alguns compradores que não conhecem o trâmite imobiliário, né? Comprei, estou pagando, acabou a obra. O que é que acontece? Quando é que eu faço escritura? Fico um pouco perdido. A gente passa as informações, mas não sabia que você cuidava de tudo. Não, nós cuidamos de tudo lá. É que gera medo, né? Normalmente as pessoas investem muito, é muito dinheiro e se sentem inseguras. Então, para que o cartório? Melhor do que o cartório para proporcionar essa segurança jurídica à parte. Então, todo esse trabalho que a gente falou, ele pode fazer de qualquer lugar. De qualquer lugar. Não tem mais que vir no cartório, passar procuração para ninguém. Não. Ele vai fazer através do certificado digital. E o registro já está aqui em Salvador, já está sendo feito Estamos online caminhando para então... isso. Estamos caminhando para isso. Já tem cartórios fornecendo certidão em 4 horas. Já tem cartório usando a central de matrícula nacional. Então, estamos caminhando para isso. Excelente. Muito bom, porque isso vai garantir duas coisas importantes. Tempo, né, que é um ativo bem importante na nossa vida hoje, e a outra, segurança. Isso. Então, assim, eu acho que o tabelionato ele vem para poder chancelar, né, a sua compra com muita segurança e com a credibilidade que você precisa ter na hora de fazer seu negócio imobiliário. Exatamente. Agora, assim, ele falou um negócio interessante, essa questão da segurança. Isso é um tema muito importante, porque infelizmente a gente vê acontecendo no mercado, sem trazer nomes, práticas, cartórios dispensando alguns documentos na hora de executar algumas atividades. Por que isso acontece, doutor? Olha, eu entendo que isso é errado. Quem pode dispensar documentos são as partes, especialmente o comprador. Cartório não tem condições de dispensar nada. Cartório não deve dispensar nada. Inclusive, ao você desprezar, você está desprezando a segurança jurídica do negócio. Você está deixando sem proteção as partes. Se a lei prevê que determinados documentos não podem ser dispensados, porque com que liberalidade o cartório vai dispensar? O cartório não pode dispensar. Um exemplo. Você está pedindo as certidões de casamento atualizadas. Sim, nós pedimos. Diversas vezes já foi detectado que as pessoas são casadas e se declaram solteiras, quando a verbação não foi levada para registro civil, ou que é casado com uma pessoa e se declara casado com outra, entendeu?
para que maior segurança para a parte do que ter uma certidão de casamento vendo, eu estou comprando na mão de João e Maria mesmo, e eles são casados, o regime legal é esse, os dois têm que assinar. As pessoas acham que é burocrático, não é burocrático, é seguro. Com certeza. Entendeu? A análise das certidões dos distribuidores, a lei hoje fala que estão dispensadas, porque você tem o princípio da concentração do ato na matrícula. Se não está na matrícula, não existe, mas o entendimento já não é esse. O Supremo está com outro entendimento, o Superior Tribunal de Justiça está com outro entendimento. Entendeu? Então, as coisas devem ser analisadas. E não podem ser dispensadas sem autorização. E, às vezes, o pior é sem o conhecimento da parte que não conhece a matéria e está assinando, dispensando documentos que, para ele, podem ser fatais. Entendeu? Interessante, porque isso vem escrito, inclusive, no rodapé que você está dispensando. Lógico, vem escrito na escritura. No corpo da escritura está declarado que ele dispensa e ele assume a responsabilidade por estar dispensando isso. Um bem imóvel é um bem, não é uma roupa, né? É um bem que tem um valor agregado bem alto. Você vai pagar um preço aí que reflete na sua vida. A gente tem ciclo de compras de imóvel muito alongados, né? A gente de repente compra acho que 2,5 ou 2,2 imóveis na sua vida toda. Aqueles que não são investidores, está falando de imóvel para morar. E ter a segurança é um ponto importante. Então, ter detalhado que tem as certidões e você não assumir esse risco para você futuro, eu acho que é, no mínimo, sábio. Eu acho. Nós temos hoje o Código Civil, nós temos a Lei de Registro Público, as demais leis esparsas que determinam as certidões a serem exigidas e tem, principalmente, o Código de Normas e Procedimento do Tribunal de Justiça, que diz expressamente quais são as certidões que devem ser exigidas. Eu não tenho autoridade para dispensar, para descumprir uma norma legal ou um provimento da corregedoria. Então, eu acho que isso expõe o cliente a um risco extremo. Tá certíssimo, doutora. Entendeu? Ou seja, é uma reflexão que é importante fazer, né? Apesar de ser um braço público, né? Mas como ele é gerido pelo privado, acho que é bom quem está nos ouvindo buscar um cartório de referência, buscar um profissional, né, que tenha uma larga experiência no mercado, porque está falando de algo que é muito importante para evitar problemas futuros. Não tenha dúvida disso. Então, assim, a senhora goza de muito respeito e a gente brinca aqui, viu, doutora, que para sentar aqui com a gente tem que ser apaixonado pelo que faz. Eu sou, graças a Deus. Né? E a gente sabe disso. Isso é premissa para o nosso convite, porque o que a gente está fazendo aqui é entrega de amor, de valor para as pessoas. Sim. Então, a gente quer que as pessoas, ao vir também, sabe, sejam apaixonados para brilhar os olhos, para transmitir um conhecimento bom, né, e de coração. Perfeito. Então, realmente, assim, fica uma dica. Você que está nos ouvindo, já sabe se está querendo comprar imóvel, né, na compra do imóvel, o cartório de notas é onde começa tudo. E se, doutora, que vocês não está falando que resolve sua vida, basta ir lá, né, que às vezes fica perdido quem é que faz, como é que faz. Aí tem gente que quer ir resolver a vida sozinho e vai lá e cria uma confusão. Não precisa. Eu vou dizer, esse serviço está disponível para o corretor, para o despachante e para a parte, porque as pessoas você está tomando serviço do dia dos outros. Não estou tomando serviço dos outros, estou oferecendo ao público segurança jurídica. Muito bem, e o corretor e o despachante podem se apoiar no cartório. Com certeza, com certeza. E devem se apoiar, porque documentação é um negócio chato, viu, doutora? E cheio de especificações, velho. Fraude demais. Fraude hoje está assustador. A quantidade de fraude hoje está assustador. É uma coisa que você... Ressalvado os despachantes bons, pô, imagine você, leigo no assunto, sem saber. Aí como é que você faz? Pede uma indicação. Aí fulano, vou te indicar fulano, ciclano. Aí o cara, não, me dá aqui 5 mil para resolver toda a documentação, some, nunca mais atende o telefone. Então assim, eu gosto muito de bons profissionais. A gente tem aqui um bom profissional. Bons profissionais. Tem um aqui, vou mandar um abraço para Júnior e o irmão, que são os filhos de Pelegrino, trabalham aqui com a gente. Sim. Né? São meninos realmente responsáveis. Bons, mas pô, a senhora oferecendo um cartório, um serviço dele, acho fantástico. Muito bom. Transmite segurança, né? Com certeza. Falta isso. Com certeza. Né? Porque muitos cartórios que não oferecem, o que é que isso acontece? Eu te dou aqui meu serviço, mas o complementar, que é onde atua, que é em segurança, ele não entrega. E outra coisa, para esse serviço, a parte não tem custo maior nenhum, além das custas publicadas em tabela. Olha que interessante isso aí, né? Então você ganha de brinde, é bônus. Nada, ele não paga nada a mais do que as custas publicadas em tabela. Melhorou.
Ou seja, o despachante que tiver seu cliente, pegue na mão dele, leve no cartório, bote ele naquela sala lá e vai ter toda a segurança do cartório. Ainda vai ganhar o dinheiro de despachante. Cadê? Tem um ponto importante, só para fechar a questão do lançamento. Né? Então, além dos 3% que você vai pagar na prefeitura, você vai pagar 2 DAGs. Dois DAGs, um de registro e um de notas, ambos no mesmo valor. Pode ocorrer de você pagar algum DAG a mais de averbações, porque em Salvador existem... Mas se bem que lançamento não vai acontecer. Em lançamento não vai acontecer. Em imóvel usado podem surgir averbações, outras que têm que ser feitas. Mas em lançamento não vai acontecer. Que deve acontecer alguma coisa com relação à certidão de ônus, que é um desenho pequenininho de 100 e pouco, acho que está agora aí, né? Acho que está 109, alguma coisa assim, não tenho certeza. Tá, tem um assunto que eu gosto muito no mercado imobiliário, e eu sei que a senhora é sumidade. Eu gosto muito de terreno, tá certo? Eu não aguento ver um terreno, dá vontade de comprar e fazer negócio. Eu começo a ver prédio subindo no terreno, começo a ver um loteamento, eu fico me coçando, não é um problema. Chechel estava almoçando comigo esses dias, abraço Chechel. Ele falou, tem uma área assim, eu falei, vamos lá ver, vamos lá sábado não, vamos ver. Então eu fico realmente formoso, como diz meu filho, fico entusiasmado. E agora eu sei que dentro desse assunto existem vários desdobramentos, inclusive um desdobramento que cai aí no 12º tabelionato, né, lá no tabelionato de notas, que é a regularização, né, do próprio terreno, a regularização fundiária, que eu sei que a senhora tem expertise muito grande. Dentro da expertise, o que é que a senhora pode, por exemplo, o camarada comprou o terreno, mas existem essas nuances a serem detalhadas. Nós temos que analisar o que é que vai ser resolvido, o que é que vai ser regularizado. Casos de loteamento irregular, casos de uso capião, de compra posse, não tem um título definitivo, aí nós fazemos uso capião. Adjudicação compulsória, que por sinal a nossa primeira adjudicação compulsória foi registrada em tempo recorde, foi um sucesso. É um instrumento que vai ajudar muito o mercado, entendeu? Tem muito imóvel preso por falta de complemento, de conclusão contratual. É verdade. Entendeu? Então, a gente tem que analisar qual é o problema do terreno. O que é que o terreno precisa ser feito? Ele precisa ser desmembrado? Ele integra um loteamento? São hipóteses diferentes. Sim. Entendeu? Mas analisar um terreno é muito mais detalhado do que analisar uma construção. Pela própria situação do terreno. A natureza é diferente. A natureza é diferente para evitar sobreposições de área, coisas que acontecem aqui em Salvador, para a região de Itapuã, por aí, muita área sobreposta, Então é preciso analisar isoladamente os casos. Doutora, área de borda tem muito isso, inclusive não só área de borda, mas área perto de igreja. Sim. Né, tombada pelo município, efteuses, doutor, é um nome difícil até de pronunciar. Efteuses. São as áreas aforadas. Isso. Né? Nós temos em Salvador alguns bairros que são assim. Por exemplo, Amaralina. Amaralina nós já estamos trabalhando no resgate da enfiteuse de Amaralina. É para quem esse? Amaralina é a família Amaral. Tá. Eu fiz essa pergunta. É histórico isso. Eu fiz essa pergunta justamente para a gente entender que é o seguinte, você pode ter o foro para diversas situações. O foro é como se fosse um aluguel anual. Certo. Repare, a enfiteuse é o desdobramento do domínio. Sim. Você vai ter o domínio útil e o domínio direto. O efteuta, que é o proprietário do domínio direto, ele vai ter sempre o direito de preferência. Então, no momento de você vender, você vai pagar a ele o laudêmio, que equivale a 2,5%. E anualmente você teria que pagar, entre aspas, um aluguel, o foro, que é uma taxa, ao enfiteuta. Então, o Mosteiro de São Bento cobra 0,6%, a União cobra 0,6%, a Fazenda Paraíso cobra 0,6%, a Igreja cobra 0,6%, a Família Amaral cobra 0,6% ao ano. Mas o que é isso, doutor? Eu comprei um terreno e não é meu. Aí você vem das capitanias hereditárias. Eram os aforamentos que se fazia e... Ou seja, ele vendia ou dava... Ele vendia o direito de você usufruir do imóvel, você dividia a propriedade. Literalmente, ele dividia a propriedade. Mas é importante o seguinte... O Código Civil de 16 extinguiu as enfiteuses
As novas enfiteuses, mas todas as antigas são mantidas. Interessante. Então você, né, naquela época, você poderia vender aqui para você, Chicão, falar assim, ô Chicão, eu vou lhe vender o terreno, só que eu vou lhe vender o direito de uso desse terreno. Só vai lhe vender o domínio útil. Domínio útil. O domínio direto vai ser meu. E para você vai ter que me pagar a nível de foro, de taxa, o valor referente ao... Um aluguel, né? Não, é como se fosse um aluguel. Eu vou lhe alugar meu terreno, Chicão. Eu vou lhe alugar meu terreno. Mas hoje existe o direito de superfície, que é muito... É muito parecido. É muito parecido. Por isso ele não veio pro Código de 2002. Entendeu? É uma sacada da porra esse negócio também, direito de superfície. Muito bom. E ainda continuando no foro... É por isso que Salvador não consegue andar muito. Cada domínio da União. A Cidade Baixa é toda foreira do domínio da União. Mas tem como resgatar, doutora? A União já tem proposta de estar resgatando. Salvo engano, é no Rio de Janeiro que ela já começou o resgate. Os particulares, como Paraíso, Amaral, eles fazem resgate, é só negociar direto com eles. Os públicos, a prefeitura faz o resgate e a União também está fazendo em alguns estados. Ainda não chegou na Bahia, mas está fazendo. Você compra na mão deles o domínio. Pronto, resgate é exatamente isso aí. Transforma numa propriedade plena. Na escritura, para você ter a certeza se o seu terreno é foreiro ou não, na escritura e na certidão de ONU vem 2.000 metros, 1.000 em terreno próprio e mais 1.000 em regime foreiro. Não existe imóveis, tem que constar a natureza jurídica. Chama-se natureza jurídica do terreno. Na certidão de ônus, que não existe de imóvel, na verdade, sim, que a certidão é uma transposição do que está no registro, tem que constar a natureza jurídica do terreno. Só para a gente não deixar as pessoas com o cabelo em pé, como eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei, caramba, eu não vou poder construir nesse terreno. Não, você pode fazer tudo. Pronto. E ninguém lhe tira nada disso. Isso é excelente. Tem que pagar o RIP, né, que tem para a União. É isso, exatamente. Foro, né, eu tenho trabalhado com alguns terrenos de Amaralina e eu tenho tentado fazer com que as pessoas enxerguem que é muito interessante você resgatar, porque você está transformando uma propriedade plena. Sim. Senão você vai construir, vai vender apartamentos, seus compradores, você vai ter que pagar, porque quem paga é o vendedor. Sim, sim. Então você vai ter isso. Porque tem uma quem paga é o vendedor. Então eu vendo eu compro o terreno, o vendedor paga o laudêmio. Eu vou vender as unidades, eu vou ter que pagar o laudêmio para meus clientes. Então é melhor resgatar. Aí ele vai vender, vai ter que pagar a unidade para que ele está vendendo, é melhor resgatar. Até porque isso na realidade não é... Quando você vai fazer pagar o laudêmio, é 0,5 ou 0,6 em cima da avaliação. É 0,6 o foro. O laudêmio é de 2,5 a 5. Desculpa. Então 2,5 a 5 na avaliação, Chicão, que eles mesmos fazem. Então, meu amigo, é complicado. Esse resgate leva... É muito uma escritura pública. Mas é trabalhoso? De órgãos públicos é diferente. Não, a escritura, a parte de imóveis... chama-se efeiteuse civil de imóveis particulares é facílimo, através de escritura pública. São Bento? Mosteiro é lá. É lá. Eles mas mesmo esse fazem. procedimento está fazendo no cartório? Não, aí o mosteiro, o próprio mosteiro faz o resgate. O mosteiro, na União, é na própria União que faz. Na prefeitura também, entendeu? Como a gente aprende um bocado, né? Não se a gente não ouve aqui, é o seguinte, o porto é ligado. A gente tem lá no Porto Privilégio, lá na Barra, ele tem. Com mosteiro. Ele tem mosteiro São Bento, Só que na época a gente não fomos instruídos a resgatar. Aí pagamos um laudêmio. Aí você agora deixa que as pessoas que venham a ter as suas unidades resgatem futuramente. Não, mas aí senão eu vou ter que pagar na hora de vender. Ah, sim. Imagina, a gente vai pagar 106. Agora a gente teve uma notícia boa. Valiosa. Pegue o seu banquinho, meu irmão, e vá pagar seu dinheirinho. Boa. É isso aí. Mas foi bom, pelo menos. O mosteiro e conversar com ele. Mas dá pra resgatar a qualquer momento, não dá? Dá. Aí, vamos tentar Vamos tentar. Eu realmente tinha uma pulga na minha cabeça aqui, uma pulga atrás da orelha, uma dúvida grande, que era o que eu posso fazer, como é que eu posso resgatar, sabe? Você pode construir, não pode construir. Então foi bom que foi extremamente... Você vê que o domínio direto ele pode ser usucapido. Outra coisa que eu não sabia, Outra coisa, né? Pois é.
Isso é interessante. Você viu que a gente está... O domínio útil pode ser usucapido. Ele continua foreiro. Domínio sim, útil. Domínio útil. Entendi. Agora, o domínio direto, se for de imóvel de civil, de imóveis de particulares, também pode ser usucapido. Isso é ótimo, eu vou te saber também. Por exemplo, nós temos situações na Cidade Baixa que ninguém sabe a quem pagar. Existem, tem situações que não sabe a quem pagar. Ainda tem isso. A tendência é o usucapião. Excelente. Uso capião, doutora, como é? Como uso capião, eu queria que você falasse um pouquinho do uso capião também pra gente. Como é que funciona? Uso capião é a aquisição do direito pelo decurso do tempo de posse. O que é posse? Eu tenho um imóvel, mas não tenho a titularidade do imóvel. Existem vários tipos de uso capião. Vamos falar do extraordinário, que é o mais comum. Por 10 anos eu detenho a posse de um imóvel e não tenho a propriedade, mas eu ajo como se dona fosse daquele imóvel. Então eu pago meu imposto, pago meu IPTU, moro lá, tenho correspondências que provam que eu moro lá, tenho um negócio estabelecido ou não lá, contas de energia, provas. Eu estou enumerando assim para poder simplificar. Mas eu tenho provas que eu utilizo aquele imóvel como se eu fosse dona dele. Aí eu entro com um processo, hoje pode ser extrajudicial, que é bem mais simples, porque no judicial você tem que ouvir o Ministério Público, que demanda um tempo enorme. Pra você tem uma ideia, eu tenho um processo de clientes meu que tem na justiça 18 anos. Aff, maninha. Entendeu? Só pra deixar pros herdeiros. Pois é. E você vai na via extrajudicial, nós vamos lá, fazemos uma ata notarial para constatar o seu exercício da posse e com os documentos apresentados eu também incorporo a ata e daí em diante vai para o registro de imóveis. O registro de imóveis vai notificar União, Estado e Município para ver se não é área pública. Não sendo área pública, notifica os terceiros interessados, para ver se alguém se manifesta, dizer, não, o terreno é meu, eu me oponho a esse usucapião. Sim. Ninguém se opõe, registra esse usucapião. Que fantástico, viu? É um processo bem célere, então. Não é tão célere ainda. Há uma certa resistência, especialmente dos cartórios de registro, por segurança. Claro. É por segurança jurídica. A adjudicação compulsória é mais fácil de se fazer do que o usucapião, porque você pensa que vai transferir a propriedade de um bem para uma pessoa que não tem título. Entendeu? Entendi. Então, eles realmente é um trabalho de pesquisa, de busca, eles fazem notificações, eles fazem as exigências mais variadas possível para comprovar que você exerce a posse mesmo, que aquela posse não é mentirosa, que seus limites são aqueles mesmos, que se você tem um título que justifique aquela aquisição. Às vezes você tem um recibo. Quantas vezes você compra e tem um recibo, contrato particular? Entendeu? Então, é todo feito um trabalho em cima disso. Mas não leva 18 anos, com certeza. Ah, muito boa. Não, pode. É tempo demais. Doutora, a senhora falou um negócio interessante aí. Dentro desse mesmo tema, a senhora colocou um assunto chamado de ata notorial. Excelente. Notarial. 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 De notas. Notarial. É. Notarial. Ata notarial, inclusive a minha era desconhecida. Até pouco tempo eu falei com a senhora e é bom que a gente fale o que é uma ata notarial. Hoje é um dos instrumentos mais versáteis que nós temos em notas. A ata notarial é a constatação pelo oficial, pelo tabelião, dos fatos. Eu não, no caso, se eu for constatar um fato, eu não ouço a opinião de ninguém. São os meus sentidos. Eu vou constatar os fatos pelos meus sentidos. E ali eu vou declarar tudo que eu vi. Tá? Então, por exemplo, uma ação de despejo. Eu vou fazer uma emissão na posse. Então eu vou relatar que eu abri a porta, acompanhar de fulano, que lá dentro tinha móveis tal. Eu vou fazer o relatório. Isso em loco, isso você vai fazer uma diligência. Isso chama-se prova pré-constituída. Em juízo, aquele ali é como se o próprio juiz tivesse ido fazer uma vistoria. Não deve ser discutido, porque é porta de fé pública. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem as mais diversas utilidades. A conversa de internet, celular, ofensas, emissão de posse em edifício recém-construído. Agora mesmo me convidaram para fazer uma, que até me pediram para fazer com drone. Eu vou fazer com a chuva, um telhado desabou. Então precisa ser fotografado de cima. Eu vou subir o drone para fazer a foto lá de cima. Sim. Para que ele busque uma ação indenizatória ao construtor, porque uma casa recém-construída desabou o telhado.
Tem que Então cobrar. ele né? vai fazer a prova pré-constituída para já mostrar. Aí nós instruímos com relatórios fotográficos, com printagem de telas, seja de celular, seja de computador, entendeu? Os áudios do Zap. Áudios, né? decupação, Áudio. Você ó. tem que decupar, Você que tá aí botar a sua- com a seu- raiva aí na garganta, que desce aí, né? E fala um monte reuniões de coisa de que não condomínio, devia, né? tem coisas assim terríveis que você tem que Imagina, gravar para decupar depois para ver a discussão. Que é... Isso é um ponto importante que também tocou aí agora, que Chicão faz as reuniões de condomínio daqui dos grupos, né, mano? Eu acho que inclusive cabe uma ata notarial na reunião de condomínio, hein? Sim. Quando for uma assembleia, cabe sim. Isso, Quando isso. for assembleia, cabe muito. É, Né? para Mas você, tem uma outra utilização. as reuniões ordinárias eu acho que é desnecessário, mas as assembleias, Fundamental. eu não acho faço nunca sim. mais uma senha. Assina todo mundo, é, doutor? Ou Não, a só senhora? o solicitante e eu. Olha que fantástico Melhor pra mim, ainda. né? Porque é fé pública, ela ouviu aquilo exatamente. acontecer dentro daquele ambiente e ela assina, atestando que viu, né? Exatamente. E é uma tendência agora, eu estava conversando com o administrador de condomínio, ele falou, rapaz, é uma tendência muito grande de ir para as reuniões online, né? Que Sim, o pessoal grava, sim, faz a ata sim. notarial, você fica com um arquivo gravado. Isso. Ela grava Todos também. os nossos arquivos são arquivados, são mantidos junto aos protocolos. Tanto imagem como sons, a gente guarda tudo isso. Em que banco é como esse? Não, a gente guarda no servidor. Tá. Doutora, você falou de uma outra utilização na entrega e no recebimento de áreas comuns. Eu acho que é bom, até para quem não nos escuta, é bom essa informação para o construtor, que eu acho que é uma segurança. E se o construtor falhar aqui, o cliente que saiba, que tenha essa informação, também poderia solicitar. né? Pode, Eu falo, pode, vamos fazer. lógico. tem que Então, fazer. um construtor sério, não um incorporador sério, eu tenho certeza que ele vai buscar uma ferramenta dessa. Tem e sido o de grande uso. consumidor, né, bem informado também vai pedir. Né? Eu Então, concordo acho contigo fundamental. Com plenamente. certeza, com certeza. Então, excelente. Para mim é o instrumento mais versátil hoje, sabe? Que serve para você vai fazer averbar uma retificação de área, limites e confrontantes de um terreno. E no fundo você tem uma favela. Sim. Você vai fazer uma ata notarial que ele se confronta ao fundo com uma ocupação irregular. Você não vai para lá pedir, olha, assine aqui a planta, Rapaz, assine que a planta, assine a interessante, planta. Pô, isso aí Entendeu? foi ótimo, que eu também não sabia. Também não sabia, não. Eu falei, rapaz, com quem que eu vou me lidar ali? Para fixação de limites, para. Deixei de comprar. É muito tranquilo mesmo. Tem sido Foi mim, eu extremamente deixei de usado. comprar não, deixei de vender, porque no limite do fundo, até a incorporadora grande, que faz Minha Casa Minha Vida, falou, rapaz, você já viu a favela que tem ali atrás? Imagina eu bater de porta em porta para poder fui pegar do meu fazendo. confrontante ali. Eu Não fiz existe. uma outro dia na Vila Canária, mas fiz de drone. Sim. De cada meu construtor, eu subi o drone e constatei que era uma ocupação irregular que confrontava com o lote do terreno dele. Fiz as fotos. Acabou, tranquilo. Que O Código de maravilha, Normas viu? permite isso. Que maravilha. Excelente Entendeu? instrumento. Acho que foi uma grande aula aqui. Vou sair Também, viu? feliz da vida, viu? A Devemos pergunta- economizar um bom valor de laudêmio. E assim, É foi importante. realmente construtivo, porque quando eu fui, já sabia que a senhora vinha, eu fui construindo um raciocínio na minha cabeça e pegando pontos que a minha tenho dúvida. Sim. Né? Até o menino que tem aqui com a gente trouxe algumas dúvidas que vieram também dos nossos clientes, então realmente foram dúvidas que Você quer ver um outro Provocar uso da muito, ata né? notarial hoje para averbação de construções irregulares de até 4 pavimentos que não tenham habite. Então, nós fazemos a ata notarial da construção e com essa ata notarial fazemos a averbação de construção. olha que fantástico, cara. Excelente. Até 4 A gente O que pavimentos. vê- deve ter de empreendimento com a dificuldade dessa Com de tirar bicho certeza. não é brincadeira, não. viu? Tem muita construção irregular, né? É isso. Salvador tem, prima sim. por isso. Né? É verdade. Eu vi uma situação, não sei se resolveu já lá para o Flamengo, desde que a gente estava lá, tinha uns 3 ou 4 anos que tava para tirar uma bits e o pessoal vendendo contrato de compra e venda, tem vendendo muito, contrato de muito compra e difícil, tem venda. sido muito difícil também. É verdade. O trâmite para bits na SEDU, tudo isso tem sido muito complicado, não tem sido fácil. É, Tem né, o doutor? fator Coelba aí também no Não, meio que tá gerando... não vou dizer nem em Salvador, vou falar nas prefeituras de Salvador e região metropolitana. A coisa não tem sido fácil para o construtor. Rapaz, é verdade. A gente tem passado um aperto, um amasso grande. Tem gente aí que eu vejo
favor, né, o pessoal aí do E município. eu não consigo ter compreender, atenção a porque é isso aí, interesse né? para o município. Pois é. Pra todo Não mundo. consigo compreender. Eu também Gera não. muito Não. emprego, desenvolve o município, né? O mercado E imobiliário é uma PTU força, depois, né? É uma força O grande. próprio PTU O próprio depois. PTU, também, exatamente. Entendeu? Tem Aumenta a alguma, doutora? arrecadação. A senhora que é vivida assim também, tem alguma prefeitura espelho, modelo assim, que você fala, rapaz, essa prefeitura faz um excelente trabalho Na Bahia eu não conheço. na Bahia? Essa resposta foi a mais rápida de todas. Não conheço nenhuma prefeitura que trabalhe sem burocracia. Não conheço. Precisa Precisa digitalizar. simplificar. Olha, cartório de registro de imóveis, cartório de notas e prefeitura jamais poderiam trabalhar separados. Com certeza. Tivia que ter uma coisa única ali, um Pois sistema é. único. O acesso ao sistema facilita. Sim, com Entendeu? certeza. Como a gente hoje tira o ITIV online Pronto. para eles, nós teríamos acesso a informações que evitaria uma série de problemas. Com certeza. Já se planejou, nunca saiu Eu me do lembro papel. que estava nessa época mesmo. É. Aí, Fusão. rapaz, isso Era daria uma interessante agilidade mesmo, grande. devia viu? Muito, ser muito. Ó, um bom. amigo meu tá registrando, tá fazendo um Fazer investimento isso, fora do país. Ele até bateu um papo comigo aqui, conosco aqui. Ele tá fazendo um investimento lá nos Estados Unidos, construindo casas. Ele falou, Léo, eu aprovo uma casa com 23 dias. Pois é. Pô, 23 dias, aí eu falei, aí é bom demais, né? Maravilha. Agora um projeto você não Sim. consegue aprovar na prefeitura enquanto. Menos Ah, É que a gente trabalha aqui com uma linha de tempo de 12 a 15 meses. Você tem só ideia? pra 12 a 15 meses. Você compra o terreno hoje para lançar daqui a um ano e um ano e meio. Exatamente. E aí, regularização É complicado. fundiária, e aí, prefeitura, cartório. Provavelmente pra retificação diária com os registros antigos. E são retificações que decorrem, às vezes, de simples medição. Porque antigamente você media com aquele instrumento que parecia um Teodolito. teodolito. É, Hoje você faz já referenciado. já referenciado. Então, efetivamente, vai ter que dar diferença. Com certeza. Entendeu? É óbvio. E quando não tinha, doutora, que falava assim, lá naquele pé de jaqueira, Sim, que vai que lá não pro tinha pé os de limites. araçá, que vai para ali pro pé do... Imagine. Que não tinha os limites fixados. Exato. Pois é. Imagine um negócio desse aí. A gente tem passado muita dificuldade. Até um exemplo, um amigo meu, até para você, por mais que você não retifique área, ou seja, que não tenha alteração na sua área, você precisa fazer o georreferenciamento e pegar os confrontantes. Sim. Isso aí é complicado também. Ou seja, vamos passar esse rito Confrontantes aí. é um problema sério. Seríssimo. Porque eles não se sentem seguros É. em dar os documentos. Exatamente. A gente passou Em por isso, uma assinar. dificuldade grande. Que aí. alegam que não conhece a matéria, que não conhece como é que mede, Verdade, que não passei por conhece o isso. projeto. Então, vai ser por isso. Passamos por isso. pois viu? é. E se põe no lugar, ou se você não for da área? O cara chega com um documento Imagina, assim assine pra aqui, mim. diga aí. Eu também não ia. Peraí, meu irmão. Deixa aqui Aí que eu vai vou para analisar. a notificação É. e o edital. Se ele se notificar Melhor e caminho. não encontrar, edital. Eu também acho. Caminho. Eu Hoje em também dia acho. eu tô indo assim, nem acho- vou mais na negócio de bater na porta de ninguém, larga lá e deixa Vai lá. notificar. E eu acho o seguinte, na hora, se vier a ser um negócio desse aqui, você encontrar alguma diferença, tem que o camarada falar, amigo, olha só, regulariza a sua também logo, Isso. se antecipe, vamos fazer junto aqui, já que já O problema contratou o é topógrafo. ele vê você com essa vontade de fazer, ele Não é? na hora faz a minha junto também. Exatamente, é por aí. Aí isso vira uma bola de neve, É. porque o outro lado fala, rapaz, vai fazer o quarteirão É todo isso. logo. Boa. Maravilha, doutora. A gente vai chegando para os finalmente, né? E a gente tem o costume de pedir que nosso convidado deixe uma mensagem dentro do que você falou. Acho que você deixou muitas mensagens. Eu vi muita oportunidade interessante que eu não sabia, né? Principalmente essa questão de você cuidar do cliente, da chegada até o final, de cuidar do registro, né? Então, assim, eu acho que o cartório é uma fonte que ele se sente seguro indo e você oferecendo o processo completo, eu acho que não poderia ser melhor, né? Então, eu saio daqui com isso. Eu acho que é muito valor para o cliente, para o consumidor. Não sei se outros cartórios fazem ou se é algo pioneiro seu, mas eu vejo você como uma grande pioneira em muitos aspectos. Obrigado. Então, assim, deixa uma mensagem para quem te ouve, para os profissionais que trabalham contigo, que apostam no seu O que eu cartório. posso deixar de mensagem é que é exatamente sobre esse tema. Não dispensem documentos. Não abandonem a segurança jurídica que a lei lhe proporciona. Se a lei Excelente. pede o documento, é porque é necessário. Aceite. Não busque correr, vou agilizar, dispensando documentos que você está desprezando segurança jurídica. E pode estar botando seu negócio em grande risco. Seu dinheiro, seus sonhos, que é mais fundamental, é mais importante que o dinheiro, seus sonhos podem estar indo, né, embora por uma dispensa
inadvertida de um documento, até por falta de conhecimento mesmo da parte. Com Que é certeza. 90% das pessoas, dos casos, a parte não tem conhecimento que está dispensando. Rapaz, documentação é pouco conhecido. Poucas pessoas conhecem. É verdade. Quem dirá um leigo que não entende nada. Vai pegar uma Leiam o que está escritura, assinando, outra coisa, leiam. As pessoas não leiam o que estão assinando. Leiam. Procurem ler, procurem tirar dúvida quando você lê um instrumento. O que é isso? O que significa isso? Que palavra é essa? O mercado, o mundo não está fácil, não vai dizer o mercado. O estelionatário está aí por tudo, em toda esquina. E os riscos negociais também, Verdade. sabe? Então você tem que pensar 2 vezes antes de dispensar ou assinar sem ler. Realmente a minha mensagem é essa. Fica Tenha a cautela. dica, viu? É. Uma Tenha excelente cautela. dica mesmo aí. Uma dúvida, rapidinho, que até para poder fazer uma orientação. A senhora pode fazer qualquer escultura no Brasil? De qualquer lugar Qualquer do Brasil? lugar. Qualquer lugar. O ato Excelente. digital é que existem restrições para que não haja concorrência desleal. Mas fora isso, qualquer lugar. Excelente. Fica você aí com essa aula, a gente aqui aprendeu muito. Né? O Altamente Rentável não costuma fazer o que eu vou fazer agora, mas como nós confiamos muito, né? Nós contratamos os serviços lá dos nossos pra gente e é o que a gente indica, né? Nós não costumamos, viu, doutor, indicar profissional para não fazer esse vínculo aqui, mas dado o tamanho e o respeito, a trajetória que a gente já tem junto, nós não só consumimos, como indicamos também o cartório doutor Conceição, 12º ofício. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Espero que você tenha também curtido toda essa aula, esse bate-papo aqui, muito rico em informação. Curte, compartilha. Se não gostou, deixa um comentário. A gente quer produzir o melhor para você, nos ajude a melhorar e manda para mais pessoas que você puder, que eu acho que vai ser muito importante. E fiquem todos com Deus. Com Deus. Um grande abraço. Obrigado, doutora. Obrigado a vocês.